Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. A inflação, o desemprego e o aumento da violência fazem parte da rotina da maioria da população brasileira. O resultado desse cenário revela que 160 milhões de brasileiros voltaram para a pobreza. Hoje vamos falar sobre a crise econômica. Participam do programa Patrícia Pelatieri, economista, diretora técnica do Junta do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Leonardo Fontes, graduado em Relações Internacionais, mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pesquisador no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBAP. Com a apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Patrícia, bom dia, Leonardo, e bom dia a você que está em sintonia aqui no Perspectiva, na nossa rádio Brasil Atual. Frank, qual é o destaque ou os destaques da semana? Joel, o primeiro destaque que eu quero dar é sobre a dispersão dos usuários de drogas na Cracolândia, né? Isso começou em março, eles estavam concentrados lá, principalmente os consumidores de crack, na Estação da Luz, na verdade, naquela região da Estação da Luz, foram dispersados, saíram de lá, foram para a Praça Princesa Isabel, Praça Marechal Deodoro e ruas das adjacências dessas praças, né? E os responsáveis, né, por essa dispersão dos usuários de droga dizem que essa é a melhor forma já consagrada em várias cidades do mundo para combater melhor o traficante. Só que tem um problema maior aí, Joel. Esses usuários de drogas, essa é uma questão de saúde antes que uma questão de polícia. E ninguém está falando da questão de como é que vai ser tratado essas pessoas, porque você não resolve. Esse pessoal é dependente, eles têm abstinência, precisa ser tratado também, não dá só para você dispersar. Você tem que trabalhar conjuntamente o combate ao traficante, mas também a questão de saúde, como é que esses usuários vão ser tratados na questão da saúde. Isso não está sendo dada a devida atenção, Joel. Franklin, a violência de Estado vai ser abordada no nosso programa da Rádio USP, na próxima quarta-feira, às 17 horas. Quem estiver interessado no assunto, acompanhe o Olhar da Cidadania, quarta-feira, às 17 horas, que vai tratar sobre o problema da Cracolândia. Bem lembrado, bom dia, Patrícia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Leonardo, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e um bom dia a todos que nos acompanham e nos ouvem. Bom dia, Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, Patrícia, a todos que nos acompanham, um prazer estar aqui com vocês. Entre as grandes economias do mundo, apenas 2 países têm atualmente taxas de 2 dígitos de inflação, juros e desemprego. Brasil e a Turquia. Os dados são de um levantamento feito pela Agência de Classificação de Risco, Austin Rating. Patrícia, como nós chegamos a esse cenário? Pois é uma alegria estar aqui de manhã, mas o assunto é penoso, né, Joel? Porque a gente olha para o país e, na verdade, mais do que olhar, a gente sente, né? Grande parte da população brasileira está empobrecida, como você bem falou, voltamos para as marcas da miséria e um volume enorme desempregado, desalentado ou em ocupações muito precárias. Então, o que a gente vê é um país que há pelo menos 8 anos não cresce, não tem crescimento do PIB per capita, né? Lembrando lá que a gente vem de uma crise severa 2015 e 2016, com queda de mais de 7% do PIB. Depois nós tivemos alguns 2017, 18 e 19 com um crescimento pífio, né, de 1,3, 1,2, ou seja, em 2019 nós estávamos menores do que nós éramos em 2014. Um país menor é um país que empobrece, né, já que a sua população cresce e a sua riqueza, a produção da sua riqueza diminui. Para além disso, nós tivemos uma elevada concentração desta riqueza
Então, além de empobrecer, nós ainda empobrecemos mais porque uma pequena parte concentrou essa riqueza. Depois de 2 anos de pandemia, o que nós temos é uma volta aí, vamos dizer, aos patamares, em termos de atividade econômica, aos patamares de 2019, que já era muito ruim, com um agravante. As ocupações que foram geradas nesses 2 últimos anos são ocupações muito mais precárias, né? Então, desprotegidas, informais, e por isso nós temos aí o resultado numa queda real da renda no último ano de perto de 10%. Né? Isso eu não estou nem computando aqui o tamanho da inflação, nada disso, porque isso ainda piora ainda mais esse cenário. Né? Então, nós somos hoje quase 12 milhões de desempregados, né? Quase 5 milhões, 4,6 milhões de desalentados, daqueles que não entram nem na conta dos desempregados, porque muitas vezes não tem nem condição de procurar emprego. E esse indicador, você precisa estar desempregado e procurando emprego para entrar nessa conta. Desculpa, Joel, diga. Não, pode concluir, fique à vontade. Eu só queria te perguntar, como você citou 12 milhões de desempregados, eu queria, antes de ouvir o Leonardo, ouvir rapidamente você. Dessas vagas que foram extintas, né, quais que voltarão depois no pós-pandemia? Ou essas vagas já não vão existir mais? Então, uma boa parte dessas vagas, a continuar nesse caminho que nós estamos, que eu espero que a gente mude brevemente esse rumo, mas se continuar nesse caminho, essas vagas não retornarão, porque a pandemia é um elemento a mais, mas na verdade a desestruturação do mercado de trabalho, de um mercado de trabalho que já era desigual, que ele nunca foi homogêneo, então ele melhorou durante uma década, mas ele estava longe de ser um mercado de trabalho estruturado ainda. Ele se desestruturou principalmente de 2016 para cá, de uma forma muito intensa, e tiveram reformas que foram feitas que não permitem que a gente tenha aquelas ocupações mais protegidas. Então, a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que somadas levam a essa conjuntura e a falta dessa perspectiva de postos de trabalhos como nós tínhamos. Com mais um elemento, nós temos também com a pandemia, né, também uma aceleração do processo da 4ª Revolução Industrial, da digitalização, da inteligência artificial, e ela veio de uma maneira onde não está se discutindo essa distribuição desse ganho de produtividade. Nós temos uma intensificação das jornadas para quem ficou ocupado e um alto desemprego. Então, para que nós tenhamos perspectivas de ocupações com qualidade para o futuro, nós temos que fazer uma intervenção, não pode falar intervenção, né? Mas tomar medidas muito profundas de mudança do rumo da economia. Que a gente consiga ver um outro cenário no país. Agora eu quero ver você, Leonardo, a relação entre esses 3 indicadores, inflação, juros e desemprego. Tua análise e depois uma resposta singela. Temos saída? E qual é a saída? Essa acho que é a pergunta de $1 milhão, né? É muito complicado, já a situação que a gente se encontra. Eu costumo dizer que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos uma sobreposição de crises, né? Já desde 2015, né, a gente começou uma crise econômica no país, uma perda muito rápida de postos de trabalho, especialmente entre os mais pobres. Na sequência, uma crise econômica com o golpe travestido de impeachment, né, sobre a presidenta Dilma Rousseff, e que se prolongou, né, essa crise política só agravada com o governo Bolsonaro, que é um criador permanente de crises políticas e uma completa incompetência e uma falta de gestão na parte econômica, e agora a crise sanitária com a pandemia, né? Então, essas crises se somando foram chegando a esse resultado
que você apresentou com esses dados, né? E que a Patrícia muito bem trouxe aí algumas informações que são cruciais para a gente entender o atual cenário que a gente vive no Brasil, né? Você pensar em mais de 5 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego ou porque não conseguem, já não tem mais esperança de conseguir, né? Acham que não vão ter condições de conseguir, ou porque, por exemplo, não tem o dinheiro para pagar a passagem, né? Para ir até o centro da cidade, para quem mora na periferia e ter que se deslocar até o centro para fazer uma entrevista de emprego. E isso é muito desesperador. E uma das consequências disso, a gente pode ver em 2 aspectos que eu tenho chamado bastante atenção. Uma delas é a fome, né? O Brasil já há algum tempo voltou ao mapa da fome. Voltamos ao mapa da fome, né? Pois é, depois de anos aí que a gente, né, lutou contra, com programas sociais, transferência de renda, com toda uma política de segurança alimentar que foi desenvolvida no começo dos anos 2000, ao longo da década de 2000, primeira metade da década de 2010, hoje nós temos mais da metade, 55,2%, segundo os dados da rede de pesquisa em segurança alimentar e nutricional, 55,2% dos brasileiros estão numa situação de insegurança alimentar, ou seja, não sabem se vão ter alimento para a sua próxima refeição ou para o dia seguinte. E 9% estão convivendo com a fome absoluta, né? Isso quer dizer quase 20 milhões de pessoas que simplesmente não têm o que comer. Então, essa é uma situação muito grave. E o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é um aumento muito grande do endividamento dos brasileiros, né? Segundo o último dado aí que foi divulgado, mais de 70%, acho que 77%, se eu não estou enganado, dos brasileiros estão com algum tipo de dívida e com dificuldade de pagar suas dívidas, e principalmente estão se endividando no cartão de crédito, no cheque especial, em que os juros são os mais altos, né? Então a gente já tem uma taxa de inflação elevadíssima, nesses casos a taxa é ainda mais alta, e estão se endividando para pagar suas contas básicas, para comprar alimento, para pagar uma conta de água, uma conta de luz, para tentar não ser despejado, né? Então são situações aí que a gente realmente está muito complicado, não sei muito, você perguntou aí qual a saída, né? Eu acho que a gente primeiro precisa se reorganizar politicamente, né? Resolver essa crise política, e aí eu acho que as eleições é uma grande oportunidade para isso, né? A gente realmente precisa colocar o país de volta nos trilhos no aspecto político, e aí desenvolver uma política econômica que aponte numa direção contrária do que tem sido praticada desde o governo Michel Temer, né? Com esse liberalismo exagerado, ultraliberalismo, né? Enfim, falta até um adjetivo para qualificar essa política em que os brasileiros são deixados ao Deus dará, né? Dizem que é as leis do mercado, mas na verdade é sempre uma lei quase da selva, né? Em que o mais forte, obviamente, o patrão, especialmente numa condição de alto desemprego, tem muito mais condições de impor as suas condições, de impor baixos salários, de impor baixas condições, condições mínimas, né, no mercado de trabalho. Então as pessoas estão aceitando qualquer tipo de trabalho e estão sendo obrigadas a isso, né, como a Patrícia trouxe bem, né, toda a regressão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que produziu uma precarização ainda mais intensa no mercado de trabalho, um aumento da informalidade. Então a gente precisa de fato recuperar esse mercado de trabalho e dar oportunidades de emprego, renda, gerar condições para as pessoas saírem desse nível de endividamento tão elevado, produzir novamente políticas de segurança alimentar que foram completamente abandonadas, né, nos últimos anos. O Conselho, por exemplo, de Política de Segurança Alimentar foi totalmente desestruturado e desativado nos últimos governos, né, no Temer e Bolsonaro. Então, todas essas políticas precisam ser reconstruídas para que o Brasil volte aí a um caminho de crescimento econômico e volte a produzir condições mínimas para a população conseguir trabalho e renda. Diante de toda essa situação no país, Franklin, como é que você vê a cobertura da grande imprensa? Olha, a grande empresa, de uma certa forma, ela é meio que responsável também um pouco por isso, porque ela acaba reproduzindo esse sistema e dando as informações somente para quem tem o capital, né? Estava se dizendo a questão da reforma trabalhista, da reforma previdenciária que aconteceu aí no país, e a gente percebe que o lado mais fraco, o trabalhador, ele fica à mercê dessa situação toda, porque isso vem diretamente prejudicado. E quando ele, digamos, vamos supor que ele tente se organizar para tentar reivindicar ou encontrar um espaço, a própria estrutura estatal está do lado de quem? De quem tem os meios de produção.
ele mesmo fica à mercê. Se ele sai fazer uma greve, nós sempre a gente vê isso, é como as greves que pipocam, as raras greves que pipocam aqui ou ali, o aparato estatal vai para reprimir esse trabalhador, esse que está reivindicando a valorização da sua força de trabalho. Quando que, do lado do capital, do lado de quem detém os meios de produção, quando eles fazem o que bem entendem, não acontece absolutamente nada, eles são todos eles protegidos pelo aparato estatal. E os grandes meios de comunicação dão apoio a essa estrutura, Joel. Essa é a visão que eu tenho. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU disse que o total de pessoas passando fome subiu 500% desde 2016. A letra de Lisboa traz as informações. Os níveis de fome ao redor do mundo atingiram uma nova alta, segundo o secretário-geral das Nações Unidas. Antônio Guterres fez as declarações durante uma reunião ministerial sobre segurança alimentar em Nova York. More than 500,000 people are living in famine conditions, an increase of more than 500% since 2016. Guterres afirmou que mais de 500 mil de pessoas no mundo vivem em condições de fome, um aumento superior a 500% desde 2016. Segundo ele, desde o surgimento da Covid-19, o total de civis que sofrem de insegurança alimentar severa dobrou, chegando atualmente a 276 milhões de pessoas. A insegurança alimentar será foco de um debate no Conselho de Segurança esta quinta-feira. Antônio Guterres explicou que o problema tem várias causas: conflitos como a guerra na Ucrânia, pandemia, efeitos da mudança climática e desigualdades sociais. Guterres lembrou que Ucrânia e Rússia produzem quase 1/3 do trigo e da cevada mundial e são responsáveis por metade da produção global de óleo de girassol, além de produzirem fertilizantes. O secretário-geral da ONU garantiu que acabar com a fome está ao nosso alcance, uma vez que existe comida suficiente no mundo para todos. Ele forneceu alguns passos que precisam ser tomados com urgência. A primeira sugestão de Antônio Guterres é o aumento do fornecimento de alimentos e de fertilizantes sem restrições a exportações. Outras medidas são melhorias dos sistemas de proteção social, ampliação da produção agrícola e financiamento total de operações humanitárias para prevenir a fome e reduzir os casos de insegurança alimentar. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Voltamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre a crise econômica com Patrícia Pellatieri e Leonardo Fontes. Franklin, temos uma enquete, né? Importante que sempre acontece nos nossos programas. É verdade, João. Nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, tanto aqui no Perspectiva como também no Brasil ODS, nós sempre fazemos uma pesquisa relativa uma enquete, porque ela não tem base científica, ela simplesmente serve para ver uma temperatura da população, de quem participa das nossas redes sociais, a respeito do tema que nós vamos abordar no programa. E para o programa de hoje nós fizemos a seguinte questão: a crise econômica no Brasil foi agravada pela pandemia ou por uma gestão ineficaz? Olha só o resultado aqui: 10% disseram que foi pela pandemia e 90%, né, assim, esmagadoramente, por uma gestão ineficaz. Eu não participei, né, porque sou do observatório, não tem sentido participar da enquete, né, respondendo a enquete, mas se eu não tivesse, eu responderia por uma gestão ineficaz. E eu até me surpreendeu esses 10%. Eu acho, na minha visão, não tenho dados científicos por isso, mas na minha sensibilidade jornalística, que esse número até seria menor o impacto da pandemia. Eu não tenho esses dados. Mas eu jogo a bola para a Patrícia e para o Leonardo discutirem, ver se eles têm alguns dados. E eu até prefiro começar pela Patrícia, que é do Dieses, não sei se ela tem alguns dados, ou tem uma visão, digamos, um pouco mais científica a respeito dessa nossa enquete, né? Porque é possível se fazer também uma visão um pouco mais científica, que ela, de uma certa forma, aponta um pouco, né? Serve até como base para se formular uma pesquisa com embasamento científico. Então, Patrícia, como é que você vê esse resultado, que 10% é por a pandemia? Seria até mais, seria menos? Como é que você vê, como é que você sente, qual é o seu feeling a respeito desses números apresentados pela nossa enquete?
Então, Franklin, acho que o resultado dessa enquete, ele é muito verdadeiro, vamos dizer assim. Sem dúvida nenhuma que o que nós vivemos hoje tem mais a ver com as escolhas políticas que foram feitas de 2016 para cá, principalmente de 2016 para cá, do que propriamente da crise pandêmica, né? Como bem tocou o Leonardo e explicou, na verdade a gente viveu uma crise dentro de outra crise, né? Então a crise pandêmica, ela veio agravar já crises que a gente vivia, crise econômica, crise política, mas nós estamos aqui falando da economia. Certamente que você, para separar, vamos dizer, os efeitos econômicos de forma científica e estatística, não é simples, uma vez que as crises se sobrepõem, como bem explicou o Leonardo, mas não tem dúvida que se nós tivéssemos, por exemplo, adotado políticas de abastecimento e não desmontado as políticas da Conab, que já apontava ali em 2016 uma queda no armazenamento de grãos, se nós certamente não estaríamos passando por aquele aumento brutal nos alimentos, se nós não tivéssemos alterado a política de preços da Petrobras e utilizado a empresa como uma empresa estatal de regulação de preços, nós não estaríamos vivendo essa alta dos combustíveis da forma como estamos, se nós não tivéssemos privatizado parte significativa das refinarias, nós não teríamos que importar parte do combustível que nós utilizamos, isso nós teríamos um controle melhor desses preços. Portanto, a situação se agrava pelas escolhas que foram feitas ou não feitas, vamos dizer assim, nos últimos anos. Eu queria só tocar aqui, pensando um pouco, para a gente não ficar também numa fala muito derrotista, muito para baixo, já que a situação é de fato muito grave, né? Como o Leonardo tocou e a reportagem da ONU tocou, mas o Leonardo tocou aqui, mais da metade dos brasileiros não sabe se vão conseguir comer, né? Ter uma alimentação que seja necessária. Um país tão grande, tão rico como o Brasil, você ouvir uma notícia dessa porque, de fato, a gente está no porão do poço, né? Não é nem no fundo. É inadmissível você pensar ter chegado nessa situação e as instituições, todas as instituições sendo conivente com isso, porque não é de um dia para o outro que nós estamos vivendo essa situação, a gente vem aprofundando essa crise. Mas olhando um pouco para frente, o que eu queria dizer é que nós temos saídas, né? Temos saídas e o Brasil tem todas as condições objetivas para sair dessa situação. Então, acho que são eu queria aqui levantar três elementos para a gente pensar essas saídas, né, para frente dessa situação ruim. Um primeiro elemento é que a economia, ela tem que voltar a ser ferramenta e não fim. Né? Há muito tempo a gente trata a economia como fim, um fim em si mesmo. E aquela expressão que o Joel bem utilizou, que em 2018 tudo era composto Ipiranga, nós estamos vendo o quão desastroso isso é. A economia é uma ferramenta, um meio para se atingir um projeto, né? Um projeto de desenvolvimento, e um projeto de desenvolvimento que seja inclusivo, né? Que respeite o meio ambiente, que respeitem as pessoas, né? Então, isso é muito importante. Um segundo elemento para essa reflexão é que para que a gente gerar empregos com qualidade, que o Joel também tocou ali na frente, se nós temos essa possibilidade de resgatar em postos de trabalho, empregos de qualidade,
para que a gente consiga isso, o país tem que crescer, né? O crescimento sozinho não garante isso, tá certo? Precisa ter políticas ativas que façam com que esses empregos gerados sejam bons. Mas se nós não tivermos a retomada do crescimento econômico, nós não teremos geração de emprego de qualidade. Não é suficiente, mas é imprescindível que tenha crescimento econômico. Para ter crescimento econômico, precisa ter uma atuação forte do Estado. E um terceiro elemento, para eu passar aqui para também, eu sei que estou falando muito, é que nós temos, como eu falei, o Brasil tem todas as condições objetivas, pelo menos as principais condições objetivas, para poder colocar em curso um projeto de desenvolvimento desse tipo, né? Nós temos tudo para fazer ainda, então a gente precisa de tudo em infraestrutura, né? É um país em construção. Se a gente pega a área de saneamento, a área de habitação, então nós estamos falando aqui de setores que podem gerar rapidamente empregos, né, que não precisa aí de uma maturação para a geração de empregos. Nós temos aí recursos financeiros, porque nós temos trilhões aí nos títulos públicos, nós temos uma necessidade de reformulação tributária, onde a gente tem estudos já feitos aí do quanto geraria de recursos para poder investir nesse projeto de investimento, e nós temos aí milhões de trabalhadores e trabalhadoras dispostos e necessitando de trabalho. Portanto, as condições estão dadas, basta a vontade política, na verdade, de fazer e uma sustentação, aí estou falando das instituições, para que esse projeto, de fato, se faça concreto. Né? Para que a gente viva um novo momento. Leonardo, antes de você responder a pergunta do Frank, eu vou dar mais um dado para você. Cerca de 90% das profissões brasileiras registraram queda no poder de compra entre março de 2021 e de 2022, devido à alta inflação, o que mostra os dados de um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. Muito bem, a sociedade civil precisa reagir a esse momento. No bloco anterior eu perguntei da saída. Mas, além de responder a pergunta do Frank, Leonardo, eu queria ver a tua visão Você tem uma visão otimista ou pessimista desta realidade em relação a mudanças importantes que deveriam acontecer para a economia voltar a crescer? Olha, Joel, eu acho que tem uma questão importante aí, né? Você trouxe esse dado da queda do poder de compra, né? E o que é mais interessante, né, e triste da gente ver da realidade brasileira é que, apesar de ter uma pequena melhora no nível de desemprego no último período, né, aí que a gente foi olhar nesse pós-pandemia, quando a gente olha para a renda média do brasileiro, ela continua caindo. Então, é um desemprego que está tendo um pouquinho mais de emprego, mas, na verdade, as pessoas estão tendo mais na informalidade e com uma renda menor. Então, de 2022 para 2021, a renda média do brasileiro caiu 8,8%. Né? E você trouxe bem aí esse dado de 90% das profissões com perda de poder de compra. Né? Então, a gente está numa situação realmente muito difícil, complicada, especialmente para os mais pobres, né? Que são sempre os que mais sofrem, são os que primeiro sentem os impactos da crise. Pagam a conta, né? Pagam a conta, são sempre os últimos a se recuperar, né? Vocês vão lembrar, tentando responder um pouquinho a pergunta do Franklin, né? Se a responsabilidade maior é da pandemia ou se é da má gestão do governo. Se essa pergunta tivesse sido feita há um ano e meio atrás, quando a pandemia estava no seu auge, eu acho que talvez teria sido diferente a resposta da enquete, e eu também acho que daria uma resposta diferente, diria, não, neste momento, de fato, a pandemia é o que está mais nos afetando. Mas passado todo esse período, já a maioria da população vacinada, né, ao contrário da vontade e da ação desse governo, né, a maioria da população brasileira resolveu se vacinar, felizmente, tomou as doses da vacina, está voltando agora para uma situação um pouco mais de normalidade, né, está voltando a sair, a frequentar shoppings, a frequentar bares, restaurantes, a movimentar a economia de alguma forma.
mas ainda assim a economia brasileira não se recuperou, né? O Paulo Guedes falava, né, o famoso Ponto Ipiranga aí, né, que a economia ia se recuperar em V. E o que a gente vê, na verdade, é uma espécie de um desenho mais de uma raiz quadrada, né, em que você sobe, mas depois fica aquela estabilidade, porque o Brasil estagnou. Teve uma pequena recuperação nesse momento pós-pandemia, a pandemia ainda não acabou de fato, mas nesse momento em que a gente começou a retomar a vida, né, o convívio social em alguma medida, a economia recuperou um pouquinho, muito porque as pessoas voltaram a consumir um pouco mais, e aí agora estagnou, né? Não tem mais o crescimento econômico desse ano, provavelmente vai ser muito perto de zero, né? Se tiver algum crescimento, né? Se a gente não, se a nossa economia não retroagir, né? Que também é uma grande possibilidade, infelizmente. Então o governo jogou com essa história de ou a gente cuida da economia ou a gente cuida da saúde e não cuidou nenhuma das duas, né? O Bolsonaro é especialista nisso, de ficar terceirizando a responsabilidade, diz, agora o Supremo me proibiu de agir, o que é uma grande mentira, né? Ele tinha, sim, responsabilidade de coordenar, de fazer diversas ações que ele deveria ter tomado durante a pandemia, que ele não tomou. O Brasil só está chegando nesse número aí próximo de 700 mil pessoas que perderam suas vidas para a Covid, porque o governo não agiu da forma adequada, demorou para comprar vacina, demorou para tomar atitudes não fez nenhum tipo de coordenação sanitária das políticas nacionais, né? Então tudo isso contribuiu muito, né? Aí os especialistas na área de saúde pública dizem aí que pelo menos mais de 100, 150 mil pessoas poderiam ter sido salvas se o governo tivesse agido adequadamente. Não é a minha área, mas eu acho que são pesquisas sérias e dados sérios que são confiáveis. E o Brasil não tomou conta, então, da saúde e não fez nada pela economia, né? As crises econômicas no capitalismo são normais, né? A gente sabe que, historicamente, o capitalismo tem seus ciclos de ascensão e de queda da atividade econômica. A questão é o que o governo faz, né, enquanto um agente anticíclico, né, como os economistas gostam de chamar, e a Patrícia pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa equivocada, né, porque ela é muito mais especialista do que eu no assunto, mas o governo tem que agir nesses momentos de crise para fazer a atividade econômica ser retomada, né, e o governo não está fazendo nada, muito por conta dessa ideologia retrógrada, ultrapassada do Paulo Guedes, que acha que deve deixar as coisas, né, funcionarem por sua própria conta e não toma nenhuma atitude nesse sentido de reativar a economia com investimento em educação, em ciência e tecnologia, em infraestrutura, como a Patrícia chamou muito bem a atenção, na própria saúde pública, desenvolvendo um complexo industrial da saúde que é importantíssimo, não só para o desenvolvimento econômico, mas para a segurança e para a soberania nessa área da saúde. A gente viu como é importante a gente ter uma soberania na produção de equipamentos, de medicamentos. Todos esses pontos são fundamentais e o governo não está agindo, né? É um governo que não investe em educação, não investe em ciência e tecnologia, não investe em infraestrutura, faz investimentos pontuais, muito por conta dos interesses políticos que ele tem que articular no Congresso, né? Então compra ali um ônibus, um caminhão de lixo, um trator aqui e ali, e não faz um investimento mais racional do ponto de vista da gestão econômica, e por isso a gente está nessa situação aqui. Respondendo a sua última pergunta, já só para concluir, eu costumo ser seguir um pouco o filósofo italiano Antonio Gramsci, né, e ter um pouco de pessimismo da razão e otimismo da vontade. Então, eu acho que é um pouco assim que a gente tem que tentar nos guiar, né? A gente olha racionalmente para o cenário e dá um grande desalento, uma tristeza, um pessimismo, mas acho que a gente tem que ter um certo otimismo em termos de o que a gente pode fazer daqui para frente, né, para reconstruir as condições mínimas para o desenvolvimento do Brasil. Pegando tua palavra final aí, há um desalento em relação aos dados e até a ação que o governo vem produzindo. Agora, a pergunta é, o presidente da República é candidato à reeleição com essa obra que ele apresenta nos últimos 3 anos e meio. Você acredita, já que nós vivemos um momento de pouca razão no país, né, uma polarização irracional, que esse comportamento e as ações do governo terão consequências? Você verá resultado nas eleições a partir do que o governo vem produzindo, ou você acredita que nós vamos continuar nessa polarização, discutindo o óbvio, mas numa síndrome de normalidade que nos assusta, né? Eu acho que algum impacto já tem, né? O governo tem aí 25%, 30% de aprovação, que quando a gente olha, fala, nossa, parece um dado muito alto, né? Mas com toda a máquina pública, toda a máquina de propaganda que o governo tem, e todo o discurso que ele usa, que é um discurso muito forte de mobilização política das suas bases, né? Que a gente sabe que boa parte dessas bases são bases muito conservadoras, até reacionárias, né? E que aí tem vários elementos que a gente poderia discutir com mais calma em outro momento, que ele utiliza para mobilizar, né? E recursos
de mídia digital, principalmente, das redes sociais. Então, ele mantém uma base de apoio forte, que eu acho que tudo indica pelas pesquisas que a gente acompanhou ao longo desses últimos 3 anos e meio. É muito difícil que diminua, né, que caia abaixo desses 20%, 25%, mas eu acho que já mostra uma dificuldade muito grande para ele se reeleger, né? No Brasil, até hoje, a gente teve 3 tentativas de reeleição, né, Fernando Henrique, Lula e Dilma, e todas foram bem-sucedidas, né? Nos Estados Unidos é raríssimo, que é um lugar onde já tem uma reeleição há muito tempo, né? É muito raro você ter um presidente que não é reeleito, porque você tem toda essa estrutura que ajuda a fazer uma campanha que muitas vezes é utilizada de forma, na minha opinião, se faz um mau uso da máquina pública em proveito próprio, né? Isso, infelizmente, é comum e a Justiça Eleitoral precisa atuar para combater esse mau uso da máquina pública com fins eleitorais. Mas é fato que isso acontece e, por isso, o chamado incumbente, né, aquele que está tentando a reeleição, costuma ter uma votação expressiva e, né, com bastante frequência, ele é reeleito. Mas eu acho que eu sou otimista no sentido de que eu acho muito difícil que o Bolsonaro consiga se reeleger. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer, porque ele fica ameaçando o golpe o tempo todo, a gente não sabe até onde ele está disposto a ir em termos de jogar o Brasil realmente num caos, né, de mobilizar Forças Armadas, forças policiais, outros apoiadores mais radicais dele e produzir, de fato, uma convulsão social no Brasil. A gente espera realmente que ele não consiga nesse sentido, mas acho que nas eleições, nas urnas ali, a minha esperança realmente é que ele não seja reeleito, porque a gestão dele realmente é desastrosa em todas as áreas que a gente discutiu. E a eleição se resolve no primeiro turno? Aí é só tendo bola de cristal para dizer. Acho que isso... eu li recentemente um analista dizendo que acho que isso depende muito dos eleitores, né, dessa chamada terceira via, entre aspas, aí, né? E especialmente no caso dos eleitores, acho que do Ciro Gomes, que tendem a ter uma segunda opção pelo Lula, né? Se houver ali o chamado voto útil, ou mesmo se o Ciro Gomes acabar desistindo, ou foi inviabilizada a candidatura dele, aí eu acho que há uma chance bem grande de ser feito no primeiro turno, né? Mas é muito difícil prever isso, e a gente tem que lembrar que mesmo nos outros momentos em que o Lula e a própria Dilma estavam bem avaliadas, eles não foram eleitos no primeiro turno, né? Tem muita coisa para acontecer pela frente, com certeza muita notícia falsa, muita fake news vai circular, tem o debate eleitoral ainda vai se desenrolar, então acho que tem muita coisa pela frente. Eu prefiro não ser tão otimista nesse ponto de que a gente vai conseguir evitar, né, esse desgaste maior. Eu acho que o segundo turno vai ser um desgaste grande para a sociedade, para a política, para as instituições brasileiras, mas aí é uma questão realmente de esperar o debate se desenrolar para ver como é que as coisas acontecem. O Frank, o Leonardo foi buscar no baú o voto útil. Você lembra das eleições? Nossa, há 30 anos atrás se falava desse voto útil, e infelizmente a gente tem que resgatar isso para tentar sonhar com um Brasil um pouco mais diferente, né? É verdade. De uma certa forma, o segundo turno acabou meio que sendo voto útil, né? Muitas pessoas acabam votando no segundo turno naquele candidato que mais se assemelha às suas convicções, né? Não o que votou no primeiro, né? Isso era muito usado naquela época que não tinha segundo turno, né, Joel? Que as pessoas acabavam despejando o voto num candidato logo no primeiro turno para tentar evitar o mal menor. Meu candidato é o que está em terceiro, quarto lugar, mas eu não vou conseguir votar nele para evitar o mal maior, né, numa época. A gente viu muito isso nas eleições para a prefeitura das cidades, né, para governador de estado também. Muitos candidatos foram eleitos e em condições, digamos, de segundo turno, dificilmente eles chegariam lá, né? Você está ouvindo o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando da crise econômica com a Patrícia Pellatieri e o Leonardo Fontes. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @observatório3setor, no Facebook é facebook.com/observatório3setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor.
Franklin, você tem informações? Sim, tem informações. Eu quero dar alguns destaques do site do Observatório Terceiro Setor. Convido a todos e a todas a entrarem lá, visitarem o nosso site, e lá vão encontrar uma série de matérias que tratam fundamentalmente de questões ligadas à cidadania. Lá vocês vão encontrar matérias como, por exemplo, o estudo aponta que meninas sofrem mais bullying do que os meninos, né? Essas são as matérias mais lidas no nosso site. Há também outra matéria que fala sobre profissões invisíveis, como é ser enxergado pela sociedade numa profissão que as pessoas não veem como comum, mas é fundamental para o próprio funcionamento da sociedade. E a matéria que eu quero dar um destaque especial hoje, João, é uma matéria aqui de São Paulo, né, que fala que o número de famílias em situação de rua quase dobra na pandemia, né? Para você ter uma ideia, foi feito um censo, o número de famílias em situação de rua, e da cidade de São Paulo, e constatou que teve um aumento de 31% de 2019 para 2021, né? Ainda 22 ainda não foi computado, então pode ser até que esse número seja até maior, Joel. E dentro dessa matéria, a matéria que foi escrita pela Juliana Lima, que está no nosso site, você tem também, ela fala também sobre o perfil dessas pessoas que moram na rua, né? Muitas delas elas têm conflitos familiares, por isso é que elas vão viver na rua, outras são dependentes de álcool e de drogas, e outras, né, também porque perderam trabalho e renda e não tem como sustentar, ter a sua casa própria, e o que lhe resta é ir morar na rua, nessas barraquinhas aí que a gente vê espalhadas pelas cidades de São Paulo, né, que dominou a cena urbana, e não há, digamos, uma política estatal para dar resposta para essa situação. Essa matéria da Juliana Lima você encontra no nosso site. Essa e outras, Joel, quem for procurar no nosso site, vai ter também o recurso de audiodescrição, que é um recurso que nós temos para os deficientes visuais, ou para aquela pessoa que está fazendo uma outra atividade, quer acompanhar o conteúdo, então aciona a audiodescrição e vai fazendo suas coisas e vai ouvindo a matéria no nosso site, Joel. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na última semana que o Brasil já saiu do inferno da inflação. Logo após, o próprio Ministério da Economia anunciou um aumento de 1,4% na estimativa da inflação para este ano. Como é que nós entendemos essa declaração deste ministro, Patrícia? Então, Joel, o ministro Guedes, desde antes, né, desde a campanha lá, ele mente descaradamente, né? Ele vai e fala mentira, né? E sem vergonha, sem pudor algum, né? Ele mente, o Bolsonaro mente, cada um tratando do outro mente também. Então, na verdade, nada do que ele diz é verdade, e a gente deve levar a sério, lamentavelmente, né? Porque é lamentável ter um presidente e um ministro da Economia com tanto poder nessas condições, né? Essa última matéria que o Franklin chamou a atenção aí, e que tem a ver com isso que nós estamos falando, né? Porque o empobrecimento tem a ver com a perda da renda, dos empregos, mas tem a ver também com o aumento inflacionário que atinge, porque é um aumento inflacionário nos elementos mais básicos, né? Que atinge principalmente a população de baixa renda, né? Exatamente, que tem um peso maior na população de baixa renda, porque nós estamos falando aqui principalmente da alimentação e dos preços administrados, né? Energia elétrica, que pesa mais nas menores rendas do que nas rendas maiores. Portanto, então, atinge mais os segmentos menos favorecidos e toda essa situação que é só sair na rua para você dar de cara com isso, né? A realidade, ela não fica em números, essa realidade, ela tem nome, tem família, tem história. E aí, voltando um pouco para as questões das possibilidades, mesmo que a gente tenha e possa e deva fazer
a retomada do crescimento econômico, a geração de emprego a partir dessa retomada com investimento muito intenso do Estado, é isso mesmo, o Estado tem um papel predominante e fundamental. A iniciativa privada não dá conta disso, não quer dar conta e não dá conta em nenhum lugar do mundo, e não será aqui no Brasil que capitaneará esse projeto, tem que ser um projeto de Estado, de fato, né? Mesmo assim, nós temos parcela significativa da população que não vão ser inseridas nessa retomada e nessa geração de empregos. Então, é fundamental que a gente pense numa renda básica universal. A primeira coisa, você precisa dar dignidade para as pessoas. Nenhuma pessoa é capaz de se organizar e de reivindicar um emprego de melhor qualidade se ela tiver que pensar que aquele dinheiro, aquilo que está sendo oferecido é o que ela tem para conseguir garantir a alimentação. Então, é preciso a gente seriamente tratar dessa questão da renda básica universal, para dar dignidade para as pessoas não aceitarem qualquer coisa. Um país miserável, ele não se revolta, ele se submete. E é isso que nós estamos vivendo no país. Não é que a população não perceba, é que ela não tem condições de se rebelar, não tem condições objetivas de se rebelar, né? Aí eu queria só falar, dar um pitaco lá na pergunta que você tocou, que o Leonardo falou sobre essa coisa das eleições. Eu temo que o empresariado nacional, se tiver que escolher, vai escolher o Bolsonaro, mesmo tampando o nariz. Por quê? Porque tem interesses pesados nisso. E quando você fala que para o país retomar as condições dignas, ele tem que distribuir renda, e não é distribuir renda a partir do crescimento, como foi feito na política de salário mínimo do governo Lula e Dilma. Seria taxar a grandes fortunas? Nós temos que distribuir a renda que está concentrada. Nós precisamos fazer uma reforma tributária que tribute de fato as grandes fortunas. Ela se concentrou ainda mais nesses últimos anos, principalmente nesses 2 anos de pandemia. A gente vê aí o ganho estrondoso das 5 potências digitais aí, enquanto a população empobrece. Então, isso é inaceitável. Portanto, eu temo que na balança, mesmo que discorde dessa pauta de costumes mais conservadora, a pauta econômica que o Bolsonaro e o Guedes implementaram é a pauta do empresariado internacional e nacional também, que está na mesma toada. Aqui a gente não faz distinção, não existe uma elite nacional, né? Então, eu acho que as coisas estão bem complicadas, não está nada dado. Acho que a gente tem muita luta pela frente e é isso que eu tenho falado em todas as oportunidades. Não está certo, não está dado e a gente precisa fazer essa discussão com o vizinho, na igreja, no salão, aonde for, na roda de amigos, porque não está dado essa mudança tão necessária que a gente precisa. Só quero repercutir sua fala com o Leonardo. Leonardo, você acredita que a elite econômica e política, para manter seus privilégios, fecha com o atual governo? E mais, uma outra coisa que a Patrícia levantou, que eu acho importante a gente debater aqui, que é a renda básica. Que deveria ser uma política de Estado, não de governo. E aqui no Brasil nós não temos uma política de governo, né? Nós temos uma política de Estado, nós temos de governo. Então eu queria ouvir sobre essas duas questões, do renda mínima, né? e desta possibilidade do alto empresariado ainda fechar, apesar dos índices e do desgoverno, fechar com o atual governo nas próximas eleições.
Sem dúvida, Joel, eu concordo totalmente com a fala da Patrícia. Eu acho que é evidente que uma boa parte da nossa elite econômica aí, dos grandes empresários, tende a permanecer apoiando esse governo como apoiou até agora, né? Apoiou na eleição de 2018, sabendo, não dá para dizer, a gente não sabia que o Bolsonaro ia ser. Todo mundo sabia, todo mundo já tinha ouvido as falas dele por, né, anos e anos no Congresso, as entrevistas absurdas dele, as falas machistas, racistas, homofóbicas e tudo mais que ele sempre fez, né, os disparates que ele sempre falou. Então ninguém que, né, dessas classes mais altas que votou no Bolsonaro em 2018 votou enganado, dizendo, estou votando no Paulo Guedes. Isso é desculpa para boi dormir, né? São interesses econômicos e são conscientes das consequências nas demais áreas, né, para todo o restante da população, que esse governo iria trazer e trouxe, como de fato trouxe, né? Então eu acho que sim, uma parte da elite, a maior parte, aliás, tende a permanecer apoiando esse governo, infelizmente, e obviamente tem interesses fortes, né? E o Paulo Guedes, o ministro da Economia, e outros, esse ministro agora de Minas e Energia, que me foge o nome, que acabou de assumir, Saxida, se não me engano, né? Eles estão apontando, tentando jogar ali algumas iscas, né, para esse grande empresário, como essa história da privatização da Eletrobras a preço de banana, isso precisa ser dito, né, que é um absurdo. Estão se vendendo a Eletrobras a um preço muito mais baixo do que seria o valor de fato dele. Então, obviamente, que quem tem condições de comprar a Eletrobras? Os grandes capitalistas nacionais e internacionais, que vão lucrar muito, porque vão comprar muito preço abaixo do preço e vão ter lucros absurdos com esse processo de privatização, se ele de fato acontecer. E a mesma coisa essa promessa de privatização da Petrobras, né? Não bastasse já todo o desmonte da política energética que foi feito nesse governo, já desde o governo Temer, né, com a venda de refinarias, a paralisação de obras, que a gente está vendo aí a consequência agora no preço do petróleo, a perda de soberania nacional nessa questão do petróleo, ainda querem agora acabar de privatizar a Petrobras como uma forma, mais uma vez, do Bolsonaro de lavar as mãos e dizer, olha, não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso, é a Petrobras que cuida dos preços, não venham me cobrar, né? E aí os grandes capitalistas, mais uma vez, vão ter grandes lucros, porque vão comprar muito provavelmente abaixo do preço. É uma empresa com um patrimônio gigantesco, né, com uma capacidade tecnológica enorme, desenvolvida no Brasil, de exploração de petróleo em águas ultraprofundas, que nenhuma outra companhia do mundo tem, e eles estão aí tentando privatizar também para poder, mais uma vez, agradar esses interesses de muitos poucos, aí, né, do 0,001% da população brasileira. Não é nem 1%, né, que se beneficiam de fato desse tipo de política, né? E com relação à sua segunda pergunta, eu acho essencial a gente discutir uma renda básica de cidadania em paralelo com essa outra pauta que a Patrícia trouxe, que é uma reforma tributária que de fato taxe os mais ricos, né? Hoje a nossa estrutura tributária taxa muito mais o consumo do que o patrimônio e a renda. E a gente precisa inverter isso, porque quando você taxa o consumo, todo mundo paga igual e o pobre paga mais proporcionalmente à sua renda. Se eu vou comprar um pacote de bolacha, um arroz, um café, um feijão, qualquer coisa do tipo, eu pago a mesma quantidade ganhando 10 mil, 50 mil, 100 mil reais, ou ganhando um salário mínimo de 1.000 e poucos reais. Então, a pessoa, proporcionalmente à sua renda, paga muito mais imposto quem ganha menos. Portanto, a gente precisa tirar os impostos sobre o consumo e aumentar os impostos sobre patrimônio e renda, porque aí sim vai ser uma taxação proporcional para quem ganha mais, vai pagar mais. E aí a gente, com uma política de renda básica universal, assegura que as pessoas vão ter um mínimo básico de sobrevivência para, a partir daquele patamar, passarem a poder reivindicar, né, um salário de mais qualidade, um trabalho mais digno, né? Não vão estar ali aceitando um trabalho qualquer, porque a opção alternativa é passar fome, né? Quando você diz assim, você quer esse trabalho aqui, quer descarregar um saco de cimento por 20, 30 reais, ou fazer um trabalho difícil, árduo, né, duro, às vezes exposto a condições insalubres, por qualquer trocado, se a minha alternativa é morrer de fome, deixar meus filhos passarem fome, qualquer pessoa aceita. Então, quando você tem uma renda básica universal, além de garantir dignidade para as pessoas, você eleva essa capacidade de reivindicação para que as pessoas possam, sim, reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, etc., né? E aí só, né, um comentário muito rápido sobre as notícias que vocês trouxeram antes, né? Primeiro, essa questão do aumento da população de rua, que para quem vive em São Paulo, né, é absurdo, né? Você anda em qualquer rua do centro. 2 mil famílias foram despejadas durante a pandemia. Pois isso porque existia uma proibição legal de não fazer remoções durante a pandemia, né? Portanto, foram feitas à revelia da determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí as pessoas não têm condições de pagar o seu aluguel, estão indo morar nas ruas, né? Hoje em dia você vê famílias inteiras, ali pai, mãe, filhos, morando numa barraca improvisada no meio da rua, passando, né, condições, e é muito
é olhos vistos, né? Qualquer pessoa que anda pelo centro expandido de São Paulo e nas periferias também, né? Eu faço pesquisa já nas periferias de São Paulo desde 2015 e nos últimos anos aumentou muito a quantidade de pessoas morando em ocupações, em situações irregulares, né? Próximos de mananciais, que não tem outra alternativa. Favelas, não? Olha, infelizmente o nosso tempo está acabando. Foi muito gostoso conversar com vocês e passou rápido. Eu tenho mais 30 segundos. Frank, o seu destaque final do programa? O destaque é recuperar a nossa enquete, né? Pela conversa que nós tivemos com a Patrícia e o Leonardo, realmente o problema do Brasil na crise econômica é de gestão ineficaz. Patrícia, em 30 segundos, seu destaque final, por favor. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado? Acho que vou aqui me somar ao Franklin, que a gente tem uma oportunidade, podíamos ter feito antes, mas não fizemos, uma oportunidade de virada aí para começar a melhorar, que é as eleições aqui de 2022, então vamos votar com consciência. Leonardo, vamos aqui apelar para o poder de síntese do sociólogo, com o seu registro final. Não, eu queria só agradecer essa oportunidade e aí registrar que eu acho que a gente, enquanto campo progressista, né, dizendo de forma bem ampla, não podemos ter medo de discutir nenhuma pauta, nenhuma política pública, né, seja direitos de minorias, seja questões econômicas como a renda básica universal. Acho que a gente precisa colocar isso em pauta e debater, porque é a única forma da gente avançar com essas questões na sociedade. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de Patrícia Pellatieri, que é diretora técnica do DIESE, a Leonardo Fontes, que é graduado em Relações Internacionais e mestre em Sociologia pela USP. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, igualdade de gênero. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.